Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos ficar juntos com o componente curricular de História. Eu sou a professora Daniele Cristine e espero que este ano nós aprendamos muitas coisas novas. Vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho sobre povos e culturas e vamos aqui trabalhar sobre a relação entre os modos de vida nômades e sedentário. Você já ouviu falar desta palavra? Temos aí representado duas imagens para vocês. Basicamente, os nômades são os que se movimentavam e os sedentários ficavam alocados em um mesmo lugar. Então você pode pegar um pouquinho deste conceito que acabei de falar para vocês, pode fazer a anotação para que você não se esqueça e se saia bem nas nossas atividades da plataforma SMED GV. O que nós podemos falar agora sobre os nômades? Nós vamos aprofundar, então, nesta aula de hoje, falando especificamente dos nômades. E vamos deixar o sedentário um pouquinho para depois, na nossa próxima aula. Os parâmetros de análise, o que nós vamos analisar, então, sobre os nômades? Como se alimentavam, a influência da obtenção de alimentos no modo de ocupação de terra, a relação entre conhecimento e o modo de vida praticado, é o que nós vamos ver sobre os nômades. Primeira coisa que nós vamos ver sobre eles aqui, eles habitavam cavernas e faziam dela sua casa, isso mesmo. Os nômades, eles foram os primeiros homens que habitaram aqui o nosso planeta e eles viviam sim em cavernas, até porque eles tinham medo daquilo que estava lá fora, do novo, do desconhecido. Então eles se abrigavam dentro de cavernas. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos um grupo familiar e cada um com a sua posição na família fazendo uma tarefa. Inclusive temos aí um homem que está fazendo desenhos na parede. Lembre-se desse homem, pois nós vamos falar dele mais para frente. A segunda coisa que nós vamos falar sobre os nômades é para se alimentar, usavam de recursos naturais que estavam à sua volta e a caça. Olha que interessante, nós temos um grupo caçando. O que acontecia? Esse grupo, ele ainda não tinha técnicas de cultivo, certo? Ele ainda não sabia plantar, então ele estava no local ali, naquela caverna, morava naquela caverna, e ele se alimentava daquilo que estava disposto pela natureza. Era banana que tinha ali perto? Banana ele ia comer, certo? Tinha um rio que passava o peixe, que tinha o peixe ali? Era o peixe que ele ia comer. Então, o que a natureza oferecia, ele comia, se alimentava e fazia sua caça. Aqui nós temos a imagem, eles estão caçando um elefante. Quando acabavam os recursos naturais, eles iam em busca de novos, que era comida e água, o que influenciava na ocupação da terra. Olha só, foca aqui em mim agora. Eles moravam nessa caverna, se alimentava da banana que tinha ali, se alimentava ali de um pé de maçã, o que tinha perto deles, eles comiam. Acabava, eles não sabiam replantar. Consumia tudo que tinha à sua volta. O que eles faziam? Pegavam o que eles tinham na caverninha e mudava para outra caverna, procurava outro lugar. Não tem mais animais aparecendo por ali? Pegava suas trouxinhas e para outro lugar. E assim eles ficavam, mudando de um lugar para o outro. Por isso que eles são considerados os que se movimentam ou os que se movimentavam naquela época, pois eles não ficavam parados no mesmo local. Após consumir tudo que a natureza tinha disposto, eles precisavam ir para outro lugar encontrar alimento. Um novo processo de ocupação territorial. Como eles mudavam de lugar para o outro, tudo tinha que ser refeito, né? O reconhecimento daquela área ali,
quais os tipos de animais que tinha disposto para eles poderem caçar e se alimentar. O ambiente modificava, o território ficava diferente, os animais que ali continham era diferente e até mesmo as plantações, aquilo que a natureza, os pés de frutas eram diferentes naquele local. Então ele começava todo um processo de ocupar aquela terra ali e conhecer aquele território. Nesse novo processo de ocupação territorial, eles também faziam uma caça, até que ficasse escasso aquele tipo de alimento, eles não encontrassem mais. Então esse processo vinha com moradia. Primeira coisa, eles tinham que encontrar um lugar para morar, uma nova caverna. Segunda coisa, caça. Eles se alimentavam muito da caça. Água. Eles precisavam procurar um lugar que tivesse disposto para eles a água. E por último, frutas. Basicamente, a alimentação do ser humano nesta época, dos nômades, era carne e fruta. Carne e fruta. Não tinha esse negócio de arroz, de feijão, igual nós nos alimentamos, não. Era carne, fruta e água, ok? Nessa época nômade, nós também podemos chamar de período paleolítico. Nós temos representado aí para vocês, nesta imagem, o que é esse período paleolítico? Habitavam cavernas e se alimentavam da própria natureza. Esse período foi longo, ok? Muito longo. Então, gravem esse nome, paleolítico, pois ele vai aparecer nas nossas atividades. As ferramentas do período paleolítico. Professora, não existia arma nessa época, não tinha revólver, não tinha isso. Como que eles caçavam então seus alimentos? As primeiras ferramentas foram pedra, madeira e ossos. Com esses três materiais, eles faziam facas. Olha que interessante essa imagem representada para vocês. São facas, raspadores, pontas de lanças e flechas, agulhas e arpões. Então, basicamente, os materiais que eles utilizavam eram pedra, madeira e ossos. Temos aí mais alguns tipos de ferramentas que eles utilizavam para fazer esta caça. Tem algo aí que nos lembra muito uma enxada, não é mesmo? Isso aí, tudo feito com pedra, madeira e osso. Não tem metal aí neste meio, como hoje em dia nós temos o costume de ver. Quero que vocês façam a anotação para mim dessa informação sobre o período paleolítico, que é o período em que viveram os nômades. Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Repita comigo. Idade da Pedra Lascada, ok? Essa frase e essa fala, muito importante para as nossas atividades da nossa plataforma SMED GV. Então, nós vamos focar. Nômades também podem ser chamados de, nessa época, é a época paleolítica e é a época da Idade da Pedra Lascada. É o período da história que começou com os primeiros hominídeos e se estendeu até o desenvolvimento da agricultura. Então, eles fabricavam instrumentos com lascas, olha as características aí. Viviam em grupos, eles não ficavam sozinhos, habitavam cavernas, eram considerados nômades, por que mesmo? Porque mudavam de um lugar para o outro. Caça, pesca e coleta. O que é essa coleta? Procurar os alimentos, coletar os alimentos da natureza. E muito importante, foi nessa época que os hominídeos, os primeiros seres humanos, descobriram o fogo, que viria a mudar a vida do ser humano. Sempre em processo de construção do conhecimento. O que é isso? Até então, o ser humano, ele estava o quê? Procurando ali conhecer as coisas que estavam à sua volta. Mas o ser humano, ele é ser
racional, ele é observador, inteligente e curioso. Por causa dessas 4 qualidades que o ser humano tem, ele não para de procurar, de observar e não para de aprender. Isso mesmo, nós não somos conhecedores de tudo. Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. Por conta disso, ele começou a aprender com a natureza, ok? Aprender com a própria natureza. Como assim, professora? Ele olhava os pássaros, observava o que eles faziam, né? Com sua curiosidade, o seu canto era tão bonito. O seu canto serviu para que ele pudesse aprender a fazer instrumentos, observando o canto do pássaro. Outra coisa, olha aí que ele observou. O pássaro comia algo e a sementinha caía na terra. Naquele lugar ali onde a sementinha caiu, brotava da mesma fruta que ele havia se alimentado. Olha que interessante. Por isso, os primeiros homens, eles viveram ali, ó, observando com curiosidade. O ser humano em desenvolvimento aprende novas técnicas. Então, observando aí a natureza, todo o processo da natureza, ele vem então aprendendo novas técnicas. E quando chega nessas novas técnicas, nós vamos passar para um outro período que vamos estudar na próxima aula, ok? Como somos seres racionais, inteligentes, observador, eu te convido a continuar fazendo as nossas atividades, a continuar crescendo no seu conhecimento. Sabe o que você pode fazer? Acesse o nosso portal SMED-GV. É só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aí, ó, no cantinho da tela. E se inscreva no nosso canal, pois nós vamos continuar falando sobre todo esse processo do ser humano até chegar na época em que encontramos. Até a próxima, pessoal!